fiquem à vontade aí para apresentar como acharem melhor, o Reni já está projetando, né? E só se puderem, né, lembrar de onde estão falando. Eu mesmo estou aqui na Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. O Prof. Filo é sempre, o Emprof, no caso, é uma experiência, né, de encontrar colegas de todo o Brasil. Então, acho que, se possível, vocês também falarem aí de onde estão, para a gente tendo uma noção do tamanho gigante, né, desse encontro. Como disse hoje a professora Elisete, provavelmente o maior encontro de ensino de filosofia do mundo, sem querer ser megalômano, mas parece que, né, porque, curiosamente, o Brasil produziu esse ambiente de pesquisa, de ensino de filosofia, né, que parece ser realmente único. Então, é uma coisa a gente pensar também e aproveitar essa ocasião que nós temos, né? Mas, para não atrasar mais aí o tempo, então, já passo logo a palavra para o Renes, né, que é o nosso primeiro apresentador. Fique à vontade, Renes, qualquer coisa que precisar, fala aí com a gente, com o Valdinei, com a Rafaela. Ah, e só o último comentário. Eu sugeriria também, na hora dos comentários da apresentação, que todos se sintam à vontade para participar, fazer perguntas. Eu vou tentar comentar alguma coisa, mas o Valdinei está como mediador também, e todos os outros da sala, eu sugiro que, caso tenham perguntas ou comentários, se sintam à vontade para fazer. Acho que enriquece o nosso trabalho, né? Mas é isso. Ok. Se vocês estiverem de acordo, vamos adiante, então. Obrigado, boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar no Improf de novo, né, fazendo essa conversa, esse diálogo e apresentação de trabalho. E vamos lá. Eu estou falando de Rio Branco, Acre, junto com o colega, o professor Valdinei também, né, representando a Universidade Federal do Acre, a UFAC, e o mestrado em filosofia aqui, né. O tema do meu trabalho, então, é Tempo, Memória, Filosofia e seu Ensino. O meu orientador, diante desse trabalho, é o professor e doutor Manuel Coraci Saboia Dias. A minha linha de pesquisa, dentro do meu trabalho, dentro do mestrado, é o Fundamentos do Ensino, Currículo, Políticas Educacionais. E o meu projeto está dialogando dentro da formação docente em filosofia, com estágio supervisionado, PIBID, residência pedagógica e atividades de extensão. Dialogar sobre o tempo é uma questão bem complicada ainda e volta com muita força justamente com esses novos estudos que estão ocorrendo. E porque eu decido justamente investigar ele dentro do campo da filosofia e no campo relacionado à educação e o PIBID, né, em especial, devido aos conceitos que ele está atrelado à educação e que a própria filosofia dialoga com isso, né? Então, o tempo é um conceito dos mais estudados e debatidos na filosofia desde a antiguidade até esses dias atuais, onde esses filósofos, ao longo dos séculos, eles buscavam compreender a natureza desse tempo, as suas implicações na realidade e como ele influenciava a nossa existência e a percepção do mundo. A maneira como a gente percebe o tempo é completamente diferenciada no passar dos tempos também. É redundante, mas tem essa questão. E tem a maneira como ele é compreendido. Então, ali em Platão, por exemplo, ele já descrevia, muito baseado na filosofia pitagórica, essa relação do tempo ser uno. Então, não haveria a separação dele, como a gente percebe hoje em dia, né? Ele seria um só. Na verdade, a gente estaria ainda associado ao primeiro dia da criação. Não teríamos saído desse dia. A gente só tem uma percepção falha, no caso, a ilusão de tempo sendo passado justamente porque a noção de tempo enquanto luz do dia, noite, o entardecer, isso dá a noção do que a gente entende por tempo, né? Então, no caso, os planetas, ele começa a elaborar e explicar isso dentro do Timeu,
usando justamente da astronomia e da matemática para explicar isso, onde alguns planetas, eles, na verdade, marcariam e representariam virtudes e qualidades que a gente pode enxergar na mudança do tempo sobre aquelas qualidades que a gente deveria alcançar, ou relembrar, se for o caso. E isso também estaria relacionado aos meses do ano, aos dias da semana, o que ficou muito relacionado ao campo mais místico do Platão, né? Então, no texto eu dou um exemplo a respeito disso, como se fosse Mercúrio. Mercúrio ele estaria associado à nossa comunicação e à parte mais lógica. Para Platão, ele daria esses exemplos justamente para cada um dos planetas, sendo que estariam associados também uma estrela e um satélite natural, tratado como planeta, que é a Lua e o Sol, dentro do sistema dele, né? Então, cada um desses planetas, eles teriam um significado de uma qualidade que nós deveríamos alcançar, como também apontaria um defeito, um vício nosso. Vênus, por exemplo, ele representaria a vitória. Que vitória é essa? É a ideia de alcançar a perfeição por um completo. Então, não haveria mais vícios dentro do nosso entendimento. Desculpa. Já Aristóteles, ele, sendo discípulo de Platão, ele segue, mas modifica alguns dos seus estudos, onde ele considera o tempo uma medida de movimento, né, e consequência de mudança. Ele define o tempo como, abre aspas, o número do movimento em relação aos antes e o depois, fecha aspas. Por que isso? Da onde vem o significado da palavra corrupção? Corrupção significa mudar, e essa mudança ocorre justamente no momento que a gente percebe algo. Então, a percepção traz o antes, o agora e o depois, né? Essa medida é dada justamente pela nossa percepção. Então, Aristóteles traz essa explicação a respeito de como a gente está observando o tempo. Já Santo Agostinho, ele desenvolve um trabalho que é muito mais, não que os demais não sejam, né? Mas ele trouxe um trabalho onde ele dialoga mais com essa questão do tempo e não só tenta explicar ele de uma forma matemática como fez Platão. Ele escreve nas Confissões um diálogo onde ele debate com Deus essa questão a respeito do tempo, se o tempo ele realmente é eterno ou se o tempo seria, então, finito. Onde a questão do tempo ela gera um problema enorme para a gente, porque se ele é eterno, então ele não haveria de ter passado, porque ele deveria sempre de ser. E nessa questão, eu, estando dentro do tempo, deveria ser eterno também, porque temos como consequência relacionada ao tempo está preso a essa eternidade. Mas eu tenho uma finitude. Meu corpo ele é finito. Então, vem essa questão de tentar entender como é que eu posso ser finito e o tempo seria infinito. Onde Agostinho consegue, através desse diálogo, entender que nós temos o tempo do mundo e o tempo da alma. Onde no mundo nós temos o presente presentificado, né, o passado presentificado e o futuro presentificado. Onde então a gente mantém uma relação com a memória daquilo que passou. Porque a memória porque ela está no presente. E ela consegue então manter uma relação com a experiência passada e uma experiência projetada para uma possibilidade futura, né? Então a gente mantém uma relação com a memória. E o que isso tem a ver com PIBID? Tem a ver com PIBID porque a relação com o tempo é o que a gente tem na relação com a sala de aula, com a aula, na verdade. A gente mantém uma relação de relembrar, né? Essa relação com a memória, de poder dialogar com aquilo que passou e dialogar com a possibilidade futura, justamente em olhar para um determinado aluno, né, um estudante, e ver nele as habilidades que afirma Platão.
nas qualidades, nas suas virtudes, e enxergar nesse aluno agora a possibilidade futura dele ser um bom juiz, ser sei lá, um astrofísico, um matemático, um engenheiro. Então, você, por uma fala de um determinado aluno, por uma apresentação de um trabalho, você consegue enxergar essa possibilidade futura, né? Então, dialogar isso em sala de aula é extremamente importante para a maneira como a gente mantém essa relação com os saberes e os conhecimentos passados no agora, né? Então, a justificativa desse trabalho, os filósofos eles sempre procuravam entender, e ainda procuram, se o tempo é uma realidade objetiva, uma relação entre eventos ou uma construção subjetiva da mente, né? De Parmênides, Heráclito a Kant e Heidegger, a investigação do tempo envolve questões sobre mudança, duração e a estrutura dessa experiência humana. Já em Santo Agostinho, em suas Confissões, ele explora a relação entre tempo e memória, né, o que eu estou explicando, e ele também propôs que o tempo é uma construção, então, da alma, onde o passado é retido pela memória, o presente é percebido, né, pela atenção, e o futuro ele é esperado. Essa visão liga o tempo à experiência interior e à percepção humana, o que ainda nos coloca nessa educação também platônica de educar os sentidos, para que não sejamos enganados por aquilo que se apresenta, sem a gente ter uma noção de fato do que está ocorrendo e do que seja o mundo, né? O problema da minha pesquisa, onde eu estou desenvolvendo dentro do mestrado, é quais seriam, então, essas contribuições da formação e prática profissional docente de filosofia no tempo de desenvolvimento no programa institucional de Bolsa Iniciação à Docência, para alcançar, então, o seu método de ensino filosófico da filosofia. Por que isso? Porque a ideia do PIBID é você tem um espaço, como se fosse um laboratório, onde você vai dialogar e manter uma relação com a história e com o tempo, adquirindo várias experiências e lendo muito dessas experiências, textos, artigos e o que quer que seja, as obras clássicas, para poder ter justamente um arcabouço e um conhecimento válido ao ponto de você adquirir, então, a sua prática e o seu método justamente para poder passar isso adiante, né? O objetivo geral, então, é analisar quais essas contribuições na formação e prática profissional docente de filosofia no tempo do envolvimento no programa institucional, né, de iniciação à docência, o PIBID. A metodologia, a compreensão agostiniana de memória e tempo pode ser aplicada, então, na educação, ao valorizar a construção do conhecimento com um processo contínuo. A educação pode utilizar a memória para consolidar essas aprendizagens passadas enquanto orienta a atenção para o presente e fomenta as expectativas futuras, integrando o passado, o presente e o futuro nesse processo de aprendizagem, né? Renis, desculpa interromper. Eu tenho a impressão que não passou uma tela, que a tela que estou vendo aqui é da justificativa ainda. Será que... Ou é isso mesmo? Não, tá travado aí mesmo. Não sei o que houve. Se você quiser, de repente, retirar e apresentar de novo, talvez, para ver se a tela vem. Só Isso, para interrompe o compartilhamento e começa do zero, que daí ela vai mudar, vai voltar ao normal. Tá, só um minuto. Rafaela, peço para você dar o desconto aí do tempo para o Renis. Imagina, tranquilo. Aproveitando que a Olimpíada acabou agora, dá uns 20 minutos de acréscimo. Brincadeira, tá, gente? Deixa eu ver se vai agora. Tá aí. Aí está do Santo Agostinho, passou, problema de pesquisa, está indo, né? Né? Sim. Isso, agora foi. Tá. Então,
propôs o tempo, construção da alma, tá. Aí o problema, né, que eu apresentei, o objetivo geral, e aqui a metodologia que eu estava explicando. Essa educação, então, ela pode utilizar a memória para consolidar aprendizagens passadas enquanto orienta a atenção para o presente e fomenta essas expectativas futuras integradas ao passado, presente e futuro no processo de aprendizagem. Ensinar também que a filosofia exige, então, tempo para leitura, reflexão, experimentação e aplicação do conteúdo para que possa, em alguns casos, alcançar um domínio ou reserva de conhecimento sobre esse assunto, capacitando o profissional com uma melhor didática, né? Por mais que eu esteja trabalhando com os professores, mas isso é praticamente uma relação entre sala ou aula, professor e aluno, porque nós temos essa pequena distinção onde o tempo está aplicado também ao professor. O professor ele tem uma idade completamente diferente do aluno que o assiste, mas eles estão vivendo no mesmo tempo com esses tempos completamente diferentes. Eu tendo 40 anos, o meu aluno tendo 15, nós temos tempos diferentes de vida, mas estamos vivendo no agora, né, com essa perspectiva e tentando enxergar mentalmente esse tempo que já passou, no momento que a gente traz essas obras, faz essa discussão e principalmente tentando nessa questão também compreender como é que naquele determinado tempo essas práticas filosóficas eram debatidas e aplicadas e estamos tentando justamente colocar no agora essa discussão e que não seja também aplicado ou sofrido esse anacronismo, né? O que de repente pode causar um choque muito grande na cabeça dos estudantes. A discussão, então, sobre o tempo diz respeito à compreensão do que precisamos para nós e como poderíamos ensinar o outro, nesse caso, os estudantes, para uma melhor compreensão do uso do seu tempo em sua formação, preparação e sabendo o que realmente deseja para si. O tempo é um componente essencial da educação, pois molda o processo de ensino e aprendizagem, né, onde acaba que dentro do PIBID e até mesmo dentro da discussão em sala de aula ou na universidade a gente vê as aulas de filosofia sendo reduzidas cada vez mais. Então, nosso tempo em sala de aula está diminuindo, né? Aberto para discussão. E aí eu deixo uma imagem onde mostra essa relação do tempo fechado, que seria uma trindade, compreendida até mesmo no período platônico, que o ensino da filosofia seria mais ou menos essa relação, onde o tempo estaria fechado, né, entre o docente, o estudante e a aula, não a sala de aula, mas a aula, e isso manteria a relação ainda aplicada ao passado, porque a gente não haveria esse passado, só tem esse passado devido à nossa percepção do tempo como ele está sendo dirigido a gente, né? Poderia ser muito mais debatido a respeito de outros pontos, de outros filósofos também, tipo Berkeley, né? Que no caso a gente não teria nem o tempo seria o que a luz chega na nossa percepção, né? E as considerações finais, então, a reflexão filosófica sobre o tempo oferece valiosos insights para a educação, entender o tempo como uma construção subjetiva, influenciada pela memória e pela experiência, que permite aos educadores criarem estratégias de ensino que respeitem o ritmo individual dos alunos e fomentem um aprendizado mais profundo e integrado, né? Onde essa compreensão de tempo hoje tem que ser feita, né? Justamente devido a esses novos estudos e como a gente está sendo discutido, na verdade. Porque existem várias provocações hoje em dia a respeito do que seria a realidade. Então, o tempo estaria associado a isso, né? Seria uma ilusão, seria uma simulação. A gente voltaria de novo, então, no tempo para fazer de novo essas releituras e essas discussões, né? Aqui as referências que eu utilizo dentro do meu trabalho, né? Aristóteles, Agostinho, Bergson, Heidegger, Leibniz, Parmênides, Platão, Paul Ricoeur, né? Paul Ricoeur eu estou utilizando, tem um aqui fácil na minha mão,
que é tempo e narrativa, né, que está sendo utilizado. E o meu muito obrigado. Eu acho que termino com uns 2 minutos aí de aliviados. 4 minutos sobrando. Obrigada, Renis. Obrigado, Renis. Não sei se o professor Valdinei quiser comentar ou também fazer, que eu acabei indo adiante na mediação, né? Nem dei tempo de o professor se apresentar, se quiser também. Pô. Então, boa tarde a todos e todas. O professor Renis falou, ele é acadêmico nosso do mestrado profissional aqui da Universidade Federal do Acre. Nós temos aqui um fuso horário que não nos ajuda. Aqui são exatamente 12h e 27 minutos. Eu acho que isso não contribuiu muito. De qualquer modo, é um prazer estar aqui com vocês para mais esse evento. Parabenizar o professor Marcelo por estar mediando muito bem, a Rafaela, enfim, e vocês que estão aqui apresentando, assistindo. Professor, se quiseres, eu posso comentar alguma coisa sobre o trabalho do professor do Renis. E então, breves comentários, assim, né? Mais questões de apontamentos. Eu ia sugerir exatamente isso, Renis, a obra Tempo e Narrativa, me parece que é uma trilogia bastante complexa do Riquet, acho que importante. Tem outros textos do Riquet também, Memória, História, Esquecimento, enfim, acho que são importantes. Como você coloca muito bem, os filósofos trabalham de diferentes perspectivas, né? Essa problemática do tempo, desde Aristóteles como uma medida do movimento, e nós vamos ter em Kant, que é uma forma pura da intuição, né? Que pertence aí à faculdade da sensibilidade, e daí tem essa perspectiva objetiva do tempo, né? De algum modo. E você traz uma perspectiva subjetiva do tempo também, né? E aí, na perspectiva mais de Agostinho, nós vamos ter isso também em Riquet, e na narrativa, que nós, de algum modo, a solução vai ser um pouco poética para essa problemática do tempo. E aí você coloca a importância do tempo no processo de ensino-aprendizagem, com ênfase na aprendizagem, poderíamos dizer assim. Alguns poderiam dizer sobre o tempo do conceito, né? Por exemplo, filosofia é uma ciência árida, árdua, que requer tempo. E você coloca também uma questão da redução do tempo no ensino de filosofia no ensino médio, que do ponto de vista objetivo, já compromete bastante, digamos assim, a possibilidade de um ensino de qualidade. O tempo é bastante reduzido. E também você coloca, e aí do ponto de vista subjetivo, cada pessoa tem o seu próprio tempo de aprendizagem. De modo geral, acho que o teu trabalho está muito bom, eu acho que é uma sacada interessante, trazer essa problemática do tempo, mostrando como os filósofos compreendem ao longo da história da filosofia. E parabéns pela sua iniciativa, muito louvável, muito interessante. Obrigado, sim? Não, obrigado, só disse isso. Sim, sim. E aí, Renis, a articulação final, assim, ela não me ficou muito clara, talvez é uma coisa que você esteja ainda em processo, né? Como relacionar ao fim e ao cabo essa problemática do tempo com o processo de ensino-aprendizagem, com ênfase na aprendizagem, né? Dos alunos. E aí, não sei se você se refere propriamente aos pibidianos, né? Ou aos alunos do ensino médio, né? Porque tem aí uma relação bastante, digamos assim, uma via de mão dupla, né? Os pibidianos, eles aprendem na medida que eles podem ensinar também, agora com o fim da residência pedagógica, né? Mas, ao mesmo tempo, tem a questão da aprendizagem dos próprios alunos lá,
da escola, que é o campo de estágio, né? E aí, no seu trabalho, essa relação, acho que você ainda está amadurecendo, né? Qual a importância do tempo, como você vai articular no seu texto, na sua proposta de pesquisa, né? Essa questão do tempo objetivo, o tempo subjetivo e esses processos, o que o professor ou que o estagiário ele deve levar em conta e, em virtude disso, quais metodologias ele deve utilizar, quais recursos, quais instrumentos, né, nesse processo de ensino-aprendizagem. Seria isso. Agradeço, professor. Uma fala rápida aqui também. Eu, no caso, inicialmente, eu vou trabalhar mais com os professores do que com os alunos mesmo. Então, para essas pessoas que estão experimentando o PIBID de fato, né, na formação deles e delas, com o intuito de entender como é que eles vão, a importância desse tempo dentro do PIBID e o tempo da experiência mesmo para poder ter essa formação, né? Mas, sim, ainda tem todo esse desenvolvimento. Tinham questões que eu tive, por exemplo, de retirar aqui dessa apresentação, essa questão da narrativa, essa questão, por exemplo, mitológica, alguns valores simbólicos eu decidi deixar fora, porque iria me prolongar mais. Então, para não cometer esse erro, ou falha da minha parte mesmo na hora da apresentação, eu decidi enxugar mais. Né? Mas agradeço realmente a sua observação e vou tentar já colocar isso dentro do trabalho. Tá, joia. Obrigado, Renis e Valdinei. Acho que está satisfeito, né, Valdinei, com a resposta, com o comentário. Eu só queria fazer um comentário também, tentar ser bem breve, mas eu acho também bem desafiante o tema que você propõe, Renis, porque o tempo é um dos conceitos talvez mais difíceis da filosofia, né? Só o tempo mesmo. E relacionar ainda com a questão da formação dos pibidianos e da sua relação como professor com eles, enfim, parece que tem dois desafios grandes aí que você está se colocando, mas que, digamos, uma das alegrias da filosofia é essa, enfrentar grandes desafios, mesmo que a gente talvez não resolva completamente, né? Acho que o tempo do mestrado é curto, né? Mas pelo menos para elaborá-los ali nesse período. Aí eu anotei aqui umas coisas, que é isso, acho que nem tudo necessariamente vai precisar estar no seu trabalho, mas para talvez ajudar a pensar, porque eu fiquei pensando enquanto você falava, essa questão de como que nós percebemos o tempo, né, que de fato entre professores e alunos, eu também fiquei uma dúvida entre o aluno do ensino médio e o pibidiano. Você falou agora aí que vai focar nos pibidianos, mas eu sugeriria não esquecer o aluno do ensino médio, porque ali o tempo da adolescência me parece que é um tempo muito importante, significativo para a nossa formação, né? Então, assim, mesmo que você tenha o foco ali no pibidiano, no licenciando, valeria a pena talvez ter aí no horizonte, digamos, a presença ali daquele tempo da adolescência, né? Porque quando a gente se lembra do nosso tempo de escola, né, é um tempo ali de descoberta, às vezes de angústia, né, dependendo, né, tem gente que alguns têm uma experiência muito negativa na escola, né, uma experiência de fracasso, às vezes até de preconceito e tal. Outros têm uma experiência ali de encontrar amigos, descobrir novos mundos, descortinar horizontes, né? Então, isso foi uma das coisas que mais me fascinou o tempo que eu trabalhei na escola, né? Eu também trabalhei um bom tempo no ensino médio, e uma certa vitalidade, digamos, ali da relação com os adolescentes era uma das coisas que mais me fascinava. E que eu até sinto uma certa falta na universidade, para falar a verdade, mas, enfim, né, cada trabalho tem as suas condições, né? Então, eu sugeriria, assim, não esquecer isso, ainda que, como você tem o seu foco, aí, se isso entra ou não entra no seu trabalho, aí você resolve, né? Mas lembrar dessa questão me parece interessante, até porque eu acho que a gente vive esse tempo acelerado dessa coisa do capital, dessa vida produtiva, e até essa expectativa do fim dos tempos que a gente vive hoje em dia, né, que afeta muito os jovens, tanto os nossos
licenciandos quanto os estudantes do ensino médio. Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa que poderia ser interessante de você pensar, né, e ver como que relaciona aí com as questões que você está colocando. E com relação ao PIBID também, acho que você falou um pouco, né, mas talvez poderia explicitar mais. E, digamos, o PIBID, a princípio, ele tem um certo tempo de produção ali marcado também, né, porque tem planejamento, objetivo, a execução, uma avaliação, um relatório, tem todo esse tempo dos projetos aí que os alunos se envolvem, e seria interessante, acho que você está se propondo pensar isso, né? Como que o tempo da filosofia, como disse o professor Valdinei também, né? O tempo do pensamento filosófico se relaciona com esse tempo, digamos, mais produtivo, assim, que eu estou chamando, né? Por algumas anotações que eu fiz aqui, acho que, enfim, só para tentar te ajudar a pensar esse é o assunto. Eu agradeço. Aí, não sei se você quiser comentar, ou se alguém quiser fazer algum comentário ainda, acho que já devemos estar aqui no nosso limite, mas como a gente está com a flexibilidade aqui, acho que daria tempo, se for o caso. A questão, se vocês me permitem, né, a questão do tempo do PIBID mesmo, eu, de fato, também estou desenvolvendo isso e vou explicar bastante, mas tentando aproveitar e mostrar o máximo a qualidade que o PIBID também nos dá, mesmo sendo um tempo razoável, mas esse programa permite uma experiência muito grande e rica, diferente de outras situações ou até mesmo disciplinas durante a nossa formação, né? Então, testar enquanto laboratório, ver as aulas, se elas são realmente aplicáveis ou não, pegar um determinado conteúdo que seja novo, explorar para trazer esse diálogo com os alunos, sim, eu vou tentar desenvolver isso. Por isso que, inicialmente, no mestrado, eu estou conversando agora com os professores, mas, assim, nessa perspectiva futura de um doutorado, conversar aí, sim, levar com os alunos e dialogar mais com eles, né? Não me sai da memória ou da cabeça o objetivo de direcionar toda essa pesquisa, na verdade, seria para a sala de aula, onde os alunos vão ter os efeitos, né, o resultado disso tudo vai ser em cima deles ou delas também. Então, mas eu agradeço, de verdade, é uma observação super válida, assim como do professor Valdinei, está anotada, registrada aqui, com certeza. Tá, então eu começo a apresentação. Tá certo, deixa eu só fazer uma saudação ao professor Pedro Gontijo, que entrou aí também, colega da UNB, nosso referência aqui, pelo menos para mim, aqui no ensino de filosofia há muitos anos, não sei se todos conhecem, mas uma figura importante aqui para a gente. E também acho que Euzenir está aí, né? Bem-vinda, Euzenir, se eu estou falando certo. Mas, de qualquer maneira, a gente passa, então, para o TED. Obrigado, TED, por ter... Sim, boa tarde. Obrigado, professor. Obrigado. TED, a palavra com você aí. Certo, estou aqui, vou ajustar aqui a apresentação dos slides para poder começar. Bom, o meu trabalho, ele versa justamente sobre o ensino da filosofia e a Lei 10.639. No caso, os tópicos que eu vou estar abordando nessa apresentação é justamente a questão do problema, os objetivos desse trabalho, a justificativa e a fundamentação teórica. Bom, é interessante que a gente tem já a Lei 11.645, né? Que ela, na verdade, ampliou a Lei 10.639/03, que ela englobou a 11.645 o ensino da cultura indígena. Porém, por que, então, eu estou trabalhando com a Lei 10.639, já que a gente tem uma 11.645? Justamente por conta do vetor simbólico que é essa lei.
A Lei 10.639, ela alterou a LDB e ela colocou justamente a questão do ensino da história afro-brasileira e a contribuição dessa para a sociedade brasileira. E no seu artigo 2º, ela diz que esses conteúdos têm que ser trabalhados em todas as disciplinas. E justamente a questão é como trabalhar a Lei 10.639 no âmbito da filosofia. E justamente o propósito desse trabalho, o problema justamente que ele vai estar colocando é a seguinte: como a filosofia pode contribuir para a abordagem desses conteúdos, promovendo uma educação inclusiva e antirracista, sem perder a sua especificidade. Então, essa é a grande questão. Como a gente pode alargar o cânone filosófico sem perder a especificidade filosófica? Quando a gente vai ver para a história da filosofia, convencionou-se que ela tem um lugar de nascimento, né? E ela tem uma certidão de nascimento, que é justamente o seu surgimento na Grécia Antiga. E aí a gente vai justamente discutir que será que nós só podemos considerar o que é filosófico, o que é filosofia, aquilo que está dentro dessa tradição do Ocidente, ou será que a gente pode estar englobando aquilo que hoje não é considerado dentro dessa tradição filosófica do Ocidente como filosofia? Tem um autor chamado Antônio Nogueira que ele vai justamente falar o seguinte, que muitas vezes é como se, de repente, o gênero música, você só fosse contemplar a bossa nova, e os outros tipos de gêneros como samba, música clássica e por assim em diante, não fosse considerado música. Então, essa analogia que ele faz é justamente para colocar que, de repente, nos manuais da história da filosofia, aquilo que é entendido como filosofia é somente essa produção que tem o seu nascedouro na chamada Grécia Antiga e que se mantém dentro dessa tradição ocidental. O objetivo desse trabalho é justamente promover a inclusão e a valorização da filosofia africana e afro-brasileira no currículo escolar, através do alargamento do cânone filosófico ao contemplar o saber filosófico desenvolvido em África, visando o combate do racismo, desconstruindo estereótipos e estimulando o pensamento crítico e reflexivo dos estudantes sobre as questões filosóficas e culturais na interconexão entre o ensino da filosofia na educação básica e a aplicabilidade da Lei 10.639. A gente observa que tem uma obra justamente de um dos autores que eu estou trabalhando nessa pesquisa, que é justamente Charles Mills. E ele, justamente dentro da sua obra, O Contrato Racial, ele vai colocar justamente a questão de como a filosofia ela é utilizada dentro da supremacia branca. Ou seja, a gente observa muito que ele inclusive cita o seguinte, que tanto demograficamente quanto conceitualmente, a filosofia é uma das mais brancas ciências humanas, justamente pelo seu modo de organização, ela garantir a invisibilidade da filosofia africana e o silêncio sobre questões étnicos raciais. A importância dos saberes de África para a filosofia e o processo de subordinação desse conhecimento no processo de colonização. Então, a gente vai discutir essa questão do racismo dentro dentro desse processo de formação do ensino da filosofia. A gente observa que existe um tabu
né, um silenciamento dessas questões relacionadas para romper justamente esse pensamento colonizador dentro do ensino da filosofia. E, para isso, como diria Bell Hooks, a gente tem que contar com professores que estejam ativos dentro desse processo, né? É aquela questão transgredir dentro desse processo de colonização. E aí a gente vai justamente para a questão do racismo epistêmico, que remete ao conjunto de dispositivos práticos e estratégias que recusam justamente a validade das justificativas feitas a partir de referenciais filosóficos, históricos, científicos e culturais que não sejam ocidentais. Então, daí, justamente, essa questão do silenciamento de outras formas de conhecimento desenvolvido por outros povos. E dentro dos objetivos específicos, a gente tende justamente a realizar um estudo de natureza bibliográfica sobre os pensadores africanos e suas contribuições para o pensamento filosófico, introduzir a filosofia africana e afro-brasileira como conteúdo obrigatório nas disciplinas de filosofia, de acordo com a Lei 10.639, e demonstrar o apagamento da contribuição filosófica africana na história da filosofia através dos paradigmas estabelecidos nos cursos acadêmicos que formam os licenciados em filosofia. Então, é interessante justamente a gente discutir a formação do próprio professor, porque dentro da graduação, como não há essa discussão, não há justamente essa possibilidade dessa contemplação da filosofia africana, o que a gente observa é que, uma vez formados, entre aspas, esse professor ele justamente vai reproduzir no ensino médio toda aquela formação eurocentrada que ele teve na graduação. Então, a gente observa que uma educação antirracista ela deve privilegiar justamente o diálogo multicultural para a desconstrução de uma visão política e ideológica racista que colocou o homem branco no topo da hierarquia do saber, do comando e do poder, que estabelece uma relação entre biologia, raça e cultura, justamente naturalizando a dominação e a inferiorização dos povos negros. A gente observa, por exemplo, que Mogobe Ramose, que é justamente um filósofo, ele coloca que é necessário, ao invés da gente ter esse conhecimento universal, a gente ter justamente a pluriversalidade, né? Que é interessante, ele até discute a própria etimologia da palavra universal, que é meio contraditória, né? Porque uni seria uno, mas logo em seguida tem os versos, ou seja, outros. E justamente a pluriversalidade seria o deslocamento de um centro, certo? E aí a gente estaria mudando justamente o paradigma desse conhecimento, quando a gente consegue abarcar justamente a filosofia afro-brasileira. Outra questão é justamente que no meu trabalho, a fundamentação, eu vou buscar Francis Fanon, Muniz Sodré, Edio Silva, o próprio Mogobe Ramose, certo? Charles Mill, com a questão do contrato social, justamente para estar discutindo essas questões. Dentro disso, a nossa visão metodológica é induzir uma prática justamente de uma comunicação transcultural. Justamente, não é o apagamento, jamais, mas sim estabelecer um diálogo dentro do cânone filosófico com as possibilidades de alargamento dentro de uma filosofia afro-brasileira, certo? Dentro da minha proposta de ação, justamente o PPT, é um desenvolvimento de materiais didáticos inclusivos e contextualizados, como livros, apostilas, e a realização de oficinas e workshops com professores para capacitá-los no ensino da filosofia africana
e afro-brasileira, fornecendo-lhes ferramentas pedagógicas adequadas. E também a criação de grupos de estudos e debates regulares sobre filosofia africana e afro-brasileira. Dentro desse processo, as minhas referências, como já citada, né, A Escola e os Problemas Brasileiros, de Antônio Almeida, Francis Fanon, Elisa Larquim, Édio Silva, o Pensar na Go, de Muniz Sodré, e utilizando o pensamento de Bell Hooks, como ela nos alerta, né? Um dos perigos que encaramos em nossos sistemas educacionais é a perda do sentimento de comunidade, não apenas a perda de proximidade com as pessoas com quem trabalhamos e com os nossos alunos e alunas, mas também a perda do sentimento de conexão e proximidade com o mundo além da academia. A educação progressista, como prática de liberdade, prepara-nos para confrontar sentimentos de perda e para restaurar nosso senso de conexão. Ela nos ensina a criar uma comunidade. Então, agradeço pela atenção de vocês. E dentro do processo, né, que eu fiz a apresentação, terminei esquecendo de me apresentar. Eu fui logo falando sobre o trabalho. Eu sou professor da rede estadual de ensino daqui do estado da Bahia, em Salvador, e a minha universidade, na qual eu estou desenvolvendo o meu mestrado profissional, é a UFRB, que é a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, certo? Então, agradeço a atenção de vocês. Obrigado, Ted. De novo, eu, a princípio, abriria, não sei se algum colega quer se manifestar logo. Euzeni, por favor. Boa tarde. É só uma ajuda, porque minha pesquisa também é filosofia desde Quilombo. Eu moro aqui numa comunidade quilombola do Maranhão e eu estou falando sobre essa mesma perspectiva. Só uma ajuda para o professor Ted. O Molefe Assante, ele fala de afrocentralidade. Então, ele vai ajudar muito sobre isso. Então, é muito legal estudar sobre ele. Você citou o Renato Nogueira, né? O Renato Nogueira também trabalha muito. Eu até apresentei um trabalho agora no Paraná sobre antirracismo epistêmico e decolonial, e ele vai trabalhar ele vai criar um antirracismo decolonial, muito legal, no livro Ensino de Filosofia e a Lei 10.339. Foi isso mesmo, uma contribuição, porque meu trabalho, eu estava assistindo para chegar a esse trabalho dele, né? Porque o meu trabalho também é com essa temática, só que o meu é voltado mais para a comunidade quilombola. Eu sou professora também da rede quilombola, né? E eu tenho lugar de fala. Muito obrigada. Obrigado, Eugênia. Inclusive, eu tenho essa obra, né? O Ensino da Filosofia, de Renato Nogueira. E eu queria só que você pudesse repetir a primeira, que você falou do autor de afrocentralidade. O Molefe Assante, ele vai falar, ele começa falando da sua vida, é a teoria da construção. É um livro dele que ele vai falar sobre a afrocentralidade, que ele vai falar dessa perca de comunidade. Ele vai falar desde o princípio, como é que o eurocentrismo fez a gente perder a nossa própria comunidade, nossa visão de comunidade. Valeu, muito bom. Obrigado. Obrigado, Euzeni. Acho que o Renis levantou a mão. Sim, Comentar também. acho que o professor Marcelo, ele comentou na minha fala que eu teria um problema grande aí, né, com o tempo. E eu acredito que o professor Ted e a Euzenira vão ter um maior, porque é reescrever praticamente a filosofia, né? O que é necessário também é um desafiozão enorme e muito salutar, porque a filosofia platônica que eu gosto muito de pesquisar é uma filosofia que é pouco divulgada, é justamente a herança que ele traz do Egito. Egito esse que era conhecido como Kemet, então a gente praticamente vai ter que reescrever até o nome do Egito.
e tem outros pensadores também que foram apagados realmente da história, né? E seria muito, muito bom mesmo. No entanto que uma das minhas apresentações eu iria trabalhar, quando eu falei para o professor Valdinei, essa questão dos símbolos. Eu vi que na sua apresentação tem muitos orixás, e esses orixás eles poderiam também ser explicados justamente com esse contexto, né? O simbolismo que eles carregam, os valores que eles possuem, e nós temos o orixá do tempo, né? Que demarca essa relação com a gente. Mas você tem um desafio, acho que bem maior do que o meu, cara. Parabéns mesmo, assim, você pegou um negócio bacana mesmo para desenvolver aí. Sucesso! E outro detalhe, eu tenho um livro que é a Pedagogia da Encruzilhada. Você já leu? Não, Renis, ainda não li, não. Então, o material da Pedagogia da Encruzilhada ela tem disponível, né? Que é do professor Rufino. E ele também transformou o material dele em material do YouTube. Você pode ir no canal dele e procurar, que ele tem ele mesmo falando sobre a pesquisa dele. É muito boa mesmo. Certo, valeu, obrigado pela contribuição. Obrigado também, Reni, professor Valdinei. Obrigado, professor Marcelo. Professor Ted, parabéns pelo trabalho. É um desafio gigantesco, mas bastante possível de ser realizado, pelo menos enquanto proposta, né? Eu sou negro e, por exemplo, eu sempre trabalhei filosofia europeia, e foi no contexto que eu me formei. Estudei Kant, depois, por último, Paul Ricoeur. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer, por exemplo, o mesmo Paul Ricoeur é um filósofo que faleceu em 2005, portanto, contemporâneo. Ele não era reconhecido na França. E primeiro foi reconhecido fora. E ele trazia à baila alguns temas que eram indigestos. Por exemplo, tem teoria do conhecimento, inclusive leciona essa disciplina atualmente aqui na UFAC. Ele trouxe uma obra chamada Percurso do Reconhecimento. Ele não tinha uma teoria, mas ele trouxe um percurso, né, uma proposta bastante singela. Ele colocava, por exemplo, para dialogar justiça, né? Ele tem uma obra, o Justo 1, Justo 2, e tem uma obra bem pequena chamada Amor e Justiça. E ele trouxe para o diálogo com a justiça o tema do amor, que é algo também bastante indigesto. Então, assim, tudo aquilo que for estranho inicialmente à filosofia vai ter muita resistência. Eu percebo, por exemplo, tem algumas obras, né? Se a gente for ver Crítica da Razão Negra, né? O contrato racial, etc., você percebe uma aproximação aí com os temas mais clássicos da filosofia, né? O Crítica da Razão Pura de Kant, o contrato social, enfim. De qualquer modo, tinha um fato que aconteceu aqui na universidade, uma professora, ela era, digamos assim, uma excelente professora e lutava por essa questão antirracista, né? Então, ela trazia para a aula que ela ministrava vários temas antirracistas, inclusive. O problema é que havia uma certa resistência por parte dos alunos, inclusive alunos negros, né, pretos e pardos, porque os temas não eram trazidos da forma adequada, entende? Então, o tema entrava de forma um pouco... não encaixava muito bem na proposta da ementa da disciplina. E você traz exatamente esse problema, né? Como trazer, digamos, essa temática, a Lei 10.639, como trazer temas filosóficos, né? Digamos assim, que abordem essa questão antirracista e que haja uma adequação, por assim dizer, uma aceitação dentro do plano de curso, o plano de ensino, a sequência didática, enfim. Achei muito interessante a tua proposta, bastante exequível, ao meu ver, acho uma solução engenhosa. Esse problema de desconhecimento da filosofia africanas é o mesmo que acontecia, por exemplo, com a história da África, que praticamente
se iria ministrar a história da África com base em perspectivas antropológicas, porque era o que se tinha, e feito geralmente no olhar eurocêntrico também, né? Então, trazer essa temática e tornar ela palatável, digamos assim, dentro do ensino de filosofia é extremamente interessante. Eu acho que uma proposta louvável e eu entendo bastante exequível, né? Com uma solução que apontastes aqui. Então, trazendo filosofias que não eram conhecidas ou não eram estudadas habitualmente, né? À baila, trazer elas para dentro do ensino de filosofia. Parabéns pelo teu trabalho, pela sua proposta. O desafio é grande, né? Mas, em termos de proposta, eu te parabenizo, eu acho ela bastante plausível e louvável. Seria isso, não tenho uma consideração do teu trabalho, acho que a bibliografia está adequada, e é isso, professor, parabéns. Obrigado, professor Rodney. Assim como o Renis falou, né, é um desafio, e com isso eu estou contando justamente com o meu orientador, que é o professor Cleison, para poder estar conduzindo nessa empreitada, né? E justamente estabelecendo esse diálogo, né? Dentro dessa visão de pluriversalidade. Agradeço também, professores Valdinei e Ted. Eu também vou aproveitar para tentar fazer um comentário rápido. Também considero um desafio, né, como todos aqui, mas é isso, um desafio que vale a pena, né? E eu acho que o Prof. Filo é um espaço que permite também esses contatos, por exemplo, né? Fiquei feliz de ver que logo a Euseni já tem também um trabalho numa perspectiva semelhante, já permite um contato, e acredito que você possa encontrar outros colegas dentro do Prof. Filo que possam também dialogar com você. Eu aproveito para sugerir aqui do Rio, estou participando do núcleo da Unirio, do Prof. Filo, mas participo também do PPFEM, que é o Programa de Pós-Graduação, Filosofia e Ensino do Cefet, é um mestrado profissional também em Filosofia e Ensino, e lá eles têm um programa de pós-graduação em Relações Étnico-Raciais, PPRER, do Cefet RJ. Eles têm um trabalho muito, muito forte lá, né? Uma discussão muito séria, muito interessante, muito rica. Talvez valha a pena você dar uma olhada. Eu sei que eles têm o site, têm os trabalhos publicados. Acho que pode valer a pena, pode auxiliar. E eu comentei que também eu acho interessante várias questões que você colocou, né? Uma que foi comentada aqui, que eu acho que vale a pena acrescentar talvez uma observação, essa questão do afrocentrismo, ou da afrocentralidade, que eu acho que é uma discussão interessante, importante, que teve, a Euseni citou o Asante, né? E acho que tem o Sheikh Anta Diop também, que introduziu esse tema, ou desenvolveu esse tema, mas eu assisti umas aulas há pouco tempo de um professor da USP, um professor de história. Ele faz uma discussão muito interessante da afrocentralidade. Ele propõe uma discussão no campo da história que desloca um pouquinho a ideia da afrocentralidade para uma história afroconectada. Então, ele fala assim, a gente precisa tomar o cuidado de não substituir um centrismo por outro centrismo, né? Da gente manter a ideia de que a civilização só ocorre em grandes centros, e esses centros são, de certa forma, únicos ou dissociados uns dos outros. Então, trocar um eurocentrismo por um afrocentrismo teria um risco aí, apesar de que o afrocentrismo tem a sua virtude lá, enquanto movimento social, cultural, né, enquanto influência política e também enquanto formulação teórica, mas que valeria a pena tomar esse cuidado. E aí, no campo da história, ele propõe essa
propõe essa ideia da afroconexão. Então, porque ele é um estudioso de história antiga, e aí ele faz um estudo ali da história do Mediterrâneo, buscando evidenciar as conexões que tem, por exemplo, do mundo africano, digamos assim, com o mundo mediterrâneo, que em grande parte na construção da história antiga, ali no século XIX, essas conexões foram mais ou menos apagadas ou deixadas em segundo plano, né? Mas é isso, ele trata em termos de conexões, então ele trata a história do Mediterrâneo como uma história de múltiplas interações culturais que estavam acontecendo em todos os lados e em todas as direções, né? Eu acho que talvez isso possa ser uma ideia interessante para enriquecer o trabalho, né? Não para negar, mas já porque nós estamos no Brasil, e o Brasil é isso. O Brasil, como um colega meu falou outro dia, o Brasil é um país africano, porque, afinal de contas, o Brasil é o país que tem a maior população preta e parda depois da Nigéria, né? Segundo os dados, não sei se os dados estão atualizados, mas pelo menos até pouco tempo atrás era assim. Então, e toda essa questão da diáspora, né? A gente permitiria a gente dizer isso, talvez, né? Que é apesar de estar do outro lado do oceano, nós somos um país que temos não só uma descendência, uma relação, mas somos um país africano, digamos assim, né? Que é uma proposição um pouco provocativa, digamos, mas para mostrar, né, qual é a substância do país, digamos, da cultura, da nossa matriz cultural, né? O professor Pedro Gontijo está aqui, ele poderia falar, não sei se vai falar agora, mas toda a questão indígena e da relação com a América Latina, que eu sei que ele pesquisa também, mas é isso, e eu relaciono com essa ideia de que são múltiplas conexões culturais que estão se fazendo, e é claro, a gente não vai privilegiar só uma europeia, mas também tomar o cuidado de não simplesmente eleger outra e esquecer as conexões que, na verdade, fazem essa transformação da cultura, né? É isso, claro que essas ideias podem ser contestadas, discutidas, mas eu acho que pode talvez enriquecer o trabalho. Tá bom? Estou tentando também me manter aqui na brevidade do tempo. Obrigado, professor Marcelo Guimarães. Eu coloquei aqui as observações que também vão contribuir para o desenvolvimento do trabalho, da pesquisa. Tá, joia, agradeço, Ted. Acho que então a gente vai adiante, né? Não tem mais ninguém aqui se manifestando agora. Passaríamos para Ellen, fuso horário do Acre, no outro tempo do Brasil aí, né? É isso, exatamente. Né, meninos? Então, meu nome é Ellen, eu sou do Acre, né? E aí faço parte do Profilo pela UFAC, certo? O tema do meu projeto é o papel do PIBID na formação dos professores de filosofia no Acre, sob uma perspectiva do mito da caverna de Platão. Eu coloquei aqui o orientador, mas assim, ainda não tivemos esse contato, né, por questões que aconteceram. Então, assim, sou agora da turma de 2024, então a gente ainda está assimilando, não está tão desenvolvido, porque ainda não tivemos esse encontro com os nossos orientadores. Então, é mais, espero ser bem rápida, né? A meta principal deste trabalho será desenvolver uma pesquisa sobre o papel do PIBID na formação de professores de filosofia no Acre, sob uma perspectiva do mito da caverna de Platão. Assim, cabe esclarecer que se trata dos professores de filosofia que participaram de tal programa enquanto discentes, que agora estão atuando na rede estadual de educação. Assim sendo, percebemos que o PIBID tem por objetivo central incentivar e qualificar a formação dos estudantes que optaram pela docência. Tal programa visa aprimorar a formação inicial dos professores, possibilitando que os bolsistas do programa se familiarizem com o ambiente escolar, tendo contato com diversas situações do dia a dia no contexto educativo escolar. Desse modo, levando-se em consideração o exposto, é que pretendemos desenvolver a nossa pesquisa obedecendo o seguinte norte. O primeiro capítulo seria demonstrar em que consiste o mito da caverna e a ascensão do indivíduo ao conhecimento filosófico. E no segundo, produzir um histórico sobre o PIBID de 2014 e
2018, relatando sobre a sua importância para a formação dos professores de filosofia na rede estadual, e no terceiro, analisarmos como o PIBID pretende, né, contribuir com a formação e prática desses professores à luz do mito da caverna. O que eu procuro nesse projeto? Eu fui bolsista nesse período, de 2014 a 2018, então me veio como professora, né, do Estado, também me veio essa vontade de falar sobre essa contribuição do programa dentro da formação do professor. Porque a gente percebe que, quando entramos na escola, a gente vê, se depara, né, com uma situação meio que um pouco diferente do que a gente vê dentro do campus, né? O nosso trabalho torna-se relevante por ser o primeiro no Acre, e outro, sim, por poder discutir um tema clássico da filosofia, e à luz deste fazer discussões, análise e aplicações práticas corretas de tal tema. Na continuação, queremos dissertar a respeito da importância do PIBID para a formação do professor de filosofia no Acre, enfatizar que, ao estudar a influência que este programa da CAPES possui, aprofunda a compreensão que temos dos nossos futuros professores, pois durante o ensino superior nos preocupamos em como iremos relacionar a teoria à prática, para contemplarmos a diversidade de subjetividades que encontramos nas escolas. Dessa forma, acreditamos que o PIBID nos possibilita uma maior reflexão sobre o que é ser professor nos dias atuais, posto que, depois de 2 anos fora da sala de aula por conta da Covid, temos uma realidade de alunos com muito mais dificuldades na aprendizagem do que antes. Com isso, o professor precisa se reinventar de todas as formas para tentar amenizar essa perca. O meu problema de pesquisa, ele consiste em analisar a importância do PIBID na formação dos professores, sobre essa perspectiva do mito da caverna. A partir de tal indagação, acreditamos que podemos delinear o nosso trabalho de pesquisa da seguinte maneira. Ai, gente, eu acho que aqui eu repeti. Só mais... no resultado prático, para se combater a ignorância e a estupidez humana em relação ao conhecimento, principalmente à luz do pensamento platônico inerente ao mito da caverna. Pretendemos dizer que o PIBID ele foi importante para a nossa formação de professores, ao ponto de querer produzir uma cartilha, né? Esse aqui vai ser o meu produto, de fato, mas o objetivo geral, né, do projeto seria analisar o PIBID na formação desses professores. Quando eu falo nessa perspectiva do mito da caverna, o que eu pude perceber enquanto docente, tanto como passei por essa fase de bolsista, né, e depois como professora. Então, eu pude perceber com alguns colegas que quem teve essa passagem pelo programa, ele consegue, de certa forma, se adaptar melhor na realidade escolar, até porque o PIBID ele permite esse contato, né, do acadêmico com a escola, preparando ele já para a sala de aula, porque quando a gente fala de teoria e prática, a teoria a gente percebe na sala de aula que ela vai além do que aquela teoria bonita no papel que a gente vê na faculdade. Você vai se deparar com alunos, principalmente depois dessa fase da Covid, né? Tem todo aquele processo de você estar recompondo os conteúdos, e aí nem sempre na universidade você passa. Eu falo que o estágio supervisionado que nós temos, ele é insuficiente. O tempo que ele nos dá, né, de estágio, ele é insuficiente para, de fato, preparar a gente para a sala de aula, para o cotidiano. Então, o PIBID, como ele é algo mais presente, né, do aluno enquanto ali estagiário na sala como professor, esse contato com a escola, com os alunos, ele permite
esse contato maior. E quando eu faço essa analogia sobre o mito da caverna, tentar mostrar de uma forma que na graduação é como se a gente estivesse nessa caverna na qual Platão se refere, e quando saímos, né, nesse conhecimento, a gente percebe que não é realmente tudo tão bonito, tudo tão perfeito, principalmente depois da mudança do novo ensino médio, que tem essas questões das rotas, e meio que a academia hoje ela não foi, na verdade, né, preparada para falar, para dizer como de fato está funcionando essa questão das rotas de aprofundamento, que, na minha opinião, né, que é o que eu pretendo trabalhar no projeto, voltar, trazer um pouco para as rotas de aprofundamento, porque a gente chega meio que cego, né, na sala de aula, por mais que no papel tá lá tudo bonito, que o coordenador vai orientar e tal, que você tem aquela presença do coordenador em sala de aula, mas a gente sabe que ali no cotidiano, o coordenador, que deveria ser ali o apoio pedagógico para o professor, principalmente para quem está ali no início, a gente não tem esse contato, né? O coordenador, ele é ali, pelo menos aqui, né, na nossa realidade, em algumas das escolas, ele faz o papel de diretor, ele faz o papel de coordenador administrativo, de coordenador pedagógico é o mínimo. Então, a gente sente essa dificuldade quando saímos, né, da graduação e chegamos ali muito, eu digo que verdes, digamos assim, uma fruta meio verde para tentar se sair dentro da escola com o ensino. Né? O meu objetivo específico, ele é demonstrar no que consiste o mito da caverna e a ascensão do indivíduo ao conhecimento filosófico, produzir um histórico nessa passagem, relatando a importância do projeto para os professores e analisar como o PIBID pode contribuir nessa formação de prática de professores. O trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica que obedecerá o seguinte recorte epistemológico: qual o papel do PIBID na formação dos professores de filosofia no Acre, sob uma perspectiva do mito da caverna? Dessa forma, os nossos procedimentos obedecerão uma metodologia dialética de Platão que trabalha a realidade pelo prisma da verdade, da falsidade ou da verdade e da ilusão, né? Como resultado prático para se combater a ignorância e a estupidez humana em relação ao conhecimento, principalmente à luz do pensamento platônico, inerente ao mito da caverna. Pretendemos dizer que o PIBID foi importante para a nossa formação enquanto professores, ao ponto de querermos produzir essa cartilha, e para concluir, buscamos com essa pesquisa apresentar o papel do PIBID na formação dos professores, né, e assim destacar a importância de tal programa para a formação de professores na rede estadual. Assim, as referências eu não coloquei tantas, tá? Desculpa, mas assim, sair. Só um momento, deixa eu botar. Então, assim, o meu projeto, né, ele ainda está muito ainda do que se. Eu digo que arrumar, né, alinhar algumas coisas, mas como eu falei no início, a gente ainda não teve esse contato direto com o nosso orientador, já que a turma foi muito recente, aí veio greve e tudo. Então, assim, tem muito o que mudar, né? Ter um norte ainda, ter o rumo, mas é mais ou menos isso que eu pretendo fazer essa pesquisa, essa importância, eu como bolsista, e sei a importância do programa, né, em si, dentro, para a gente que está saindo, que vai para a licenciatura, vai para a sala de aula, a gente percebe que não é exatamente aquilo tão bonito que a gente vê na universidade, porque vai haver diversas dificuldades que a gente vai encontrar, e no estágio supervisionado a gente não consegue ter esse contato como o PIBID tem. Eu acho que só.
Obrigado, Ellen. É isso, eu acho que... Eu nem perdi a noção de tempo aqui, então eu não... Não, mas está Tá dentro. tranquilo no tempo, tá dentro do tempo. A Rafaela estava de olho aí no tempo, qualquer coisa ela avisava. Mas ela não avisou porque deu tempo. Tá bom. É isso, eu acho que temos aqui, né, colegas no encontro que estão mais no início do mestrado, né, e tem outros que já estão mais adiantados, então essa diferença vai ter mesmo. Isso faz parte do processo, eu acho, né? Mas, de qualquer maneira, a ocasião aqui de apresentar é uma oportunidade para ter um diálogo, para ter algumas ideias, sugestões para você, né, algumas questões. Isso. Uhum. Então, como está no início, aí estou aberta às sugestões aí. sim. Não sei se algum colega quer falar. Professor Valdinei, por favor. Boa tarde, Ellen. Parabéns pela tua proposta, pelo teu trabalho. Obrigada. Seja bem-vinda ao mestrado, né? Praticamente Obrigada. iniciou agora há pouco. Olha, é um tema interessantíssimo e é uma queixa frequente dos nossos egressos aqui, pelo menos na Universidade Federal do Acre. Às vezes, esse descolamento entre a formação de professores e professoras aqui, no curso de filosofia, no sentido de que, depois os nossos egressos, né, e professores, no caso, assumem as turmas, né, no ensino médio e se defrontam com a situação para a qual eles não estavam muito bem preparados. E o PIBID, e sobretudo a residência pedagógica, agora nas últimas edições, esses programas contribuíram muito para aumentar essa imersão nas escolas. Eu assumi como coordenador de estágio há um tempo atrás e fui tentando identificar os problemas no estágio. Ainda estou como coordenador de estágio e apresentei também agora um núcleo de iniciação à docência para o PIBID. O professor Renes, na última edição do PIBID, ele era supervisor e começaram o programa aqui, né, como coordenador de área, o professor João Lima. E, por fim, eu finalizei o último semestre e apresentei, juntamente com o professor Coraci, uma proposta que foi aprovada. Então, nós temos 2 núcleos de área aprovados para o curso de filosofia. E um dos desafios lá é articular a proposta do PIBID, que nós apresentamos, com o projeto pedagógico do curso de filosofia e, sobretudo, com os estágios, para que não fique descolado. Então, é essa articulação. Até porque, quem está acompanhando sabe, nós vamos ter o ENAD das licenciaturas. Nesse ENAD das licenciaturas, tem uma situação singular, que é uma avaliação da prática, da performance mesmo, do estagiário, né? E os avaliadores externos serão supervisores, e terão uma pequena remuneração por isso, parece R$100 por cada estagiário, ao máximo de R$1.000, né, podendo avaliar até 10 estagiários. Então, é um problema de fato, viu, Ellen, que você constata. É interessante verificar a importância aí do PIBID, que tem sido extrema. Você ficou, acho que, de 2014 a 2018, foi o período que eu não estava na universidade, eu estava afastado. Isso. E, de fato, é um problema. Parabéns pela sua iniciativa, ela é muito interessante. Com relação ao estágio, se você puder depois refletir sobre como ele vinha sendo praticado e como nós podemos fazer para aperfeiçoá-lo, né? Porque o estágio, ele é importante, mas depende muito da concepção, de como ele também é implementado, né? E o PIBID, em algumas eventuais falhas que o estágio teve, o PIBID, ele suplementou, ele contribuiu, digamos assim, para que não houvesse uma deficiência tão grande. Então, é um programa, de qualquer modo, muito importante, né?
mas nós estamos repensando o estágio para que ele possa ser melhor e continuamos com o programa, com o PIBID, né? Para que a gente tenha sucesso aí nessa saída de vocês da universidade, que essa passagem seja menos brusca, né? Que seja mais tranquila. De qualquer modo, parabéns, acho que a tua proposta ela é promissora, essa perspectiva da alegoria da caverna, eu acho interessante, né? Numa das perspectivas dela, abordar essa contribuição do estágio para a formação de professores, aliás, do PIBID. Mas eu gostaria de sugerir a você que relacionasse ou que articulasse também com estágio, porque seria interessante ver o que o estágio contribui, até onde, e em que o PIBID está, por assim dizer, contribuindo, né? Porque, na verdade, eles estão atuando no mesmo campo, né? Que são nas escolas campo. De qualquer modo, é apenas uma sugestão, tá? Você fica bem à vontade, juntamente com o teu orientador, para tomar o rumo que você achar que deve. Mas, em virtude que o estágio atua com o mesmo objeto, por assim dizer, e o PIBID também, eu acho que uma relação entre essas duas modalidades, até para dizer que você vai trabalhar o PIBID por tais e tais características que não tem no estágio, alguma coisa nesse sentido, acho que seria interessante. Sim. Obrigada, professor, pelas orientações já também. Mas é de pensar também, né? Quero também falar um pouco em relação ao estágio. Acho que nesse período que eu estive na faculdade, né, de 2013 a 2018, pegamos greve também, então foi algo assim, o estágio foi a questão de falta de professor, aí você dava um tempo, então foi muito, só que como eu não senti tanta dificuldade quando fui para a sala de aula por conta do PIBID, né, que eu entrei em 2014, acho que eu estava no segundo período, se eu não me engano, e fiquei até o final do curso, então eu não tive essa dificuldade tão grande, mas eu sei que teve colegas, né, da mesma época que tiveram essa dificuldade. É claro também que é uma questão de supervisor, os supervisores que eu tive na época colocavam de fato assim a gente, é assim que se faz, para te fechar um relatório é assim, e ele também perguntava, você sente vontade, quer ir aqui tirar a timidez? E aí ele dava um tema para a gente apresentar para os alunos, ele também apresentava a gente para os alunos como professores de filosofia, né, não como estagiários, então a gente já tinha aquele respeito, criava ali aquele círculo de amizade com os alunos, já tendo esse contato com o PIBID, já que, pelo menos na minha época de supervisionado, era pouco, né? E aí, além de ser pouco, era assim em grupo, e aí era dividido a hora, então ficava meio que apertado aquele tempo, tanto para conteúdo, a gente tinha que se adequar à questão de como estavam as provas na escola, bimestre, e quando a gente está no programa, não, a gente já acompanha ali desde o início do ano, né? Obrigado, Ellen, professor Valdinei. Não sei se algum colega quer comentar também. Quando vocês pensam aí, eu vou fazer um comentário, então. Certo. Oi, pode? Pode. É isso, eu reforçaria, eu acho, uma coisa que o professor Valdinei falou, se eu entendi bem, é que eu acho que os trabalhos de vocês, da Ellen, do Renis, que falou, acho que explicitamente da questão do PIBID, o Sim. TED eu não lembro de ter comentado, mas como está aqui nessa linha de formação de professores, imagino que talvez também toque nesse ponto, que é importante também os trabalhos de vocês, que eles se pronunciem, né, ofereçam informações, subsídios, ideias, problematizações, para a gente pensar a formação de professores que está sendo feita na universidade, tanto no campo do estágio,
né, que a gente é obrigado a fazer por lei, tem as 400 horas, tem lá umas definições que nós temos que cumprir, Isso. quanto no campo do PIBID, da residência pedagógica, que é uma oportunidade que nós temos, né, temos tido aí desde que essas políticas públicas foram instauradas, e teve algumas idas e vindas aí nesses anos, né? Mas é interessante, é importante, eu acho, para quem está na universidade trabalhando com isso, ouvir dos alunos e professores que passaram pela experiência de serem estagiários, de receberem estagiários, e também de serem pibidianos e receberem pibidianos e residentes da residência pedagógica, né? A gente ouvir de vocês o que foi, o que tinha de positivo, o que tinha de complicado, o que, né, o que faltou, o que poderia ter, porque isso é uma maneira da gente ir aperfeiçoando essa prática de formação de professores, que é uma prática que não está resolvida para ninguém, assim, né? Ninguém tem um modelo perfeito de formação de professores, tem alguns modelos em disputa aí nas políticas educacionais, então, né, essa coisa da BNCC, da reforma do ensino médio, vem com um certo modelo que não é necessariamente o que nós acreditamos, ou não necessariamente combina com o que nós pensamos acerca de formação, tanto de professores quanto da formação dos estudantes, né? Então, é importante ouvir de vocês, né, elementos para refletir sobre isso. O Reni está citando aí a professora Elisete Tomazetti, que tem um trabalho sobre isso também amplo, né? Também é uma referência importante. E eu sugeriria uma coisa que eu ia falar até... Eu pensei em comentar a questão do produto educacional na fala anterior, mas eu acabei esquecendo. Mas a Ellen comentou que tinha, a princípio, um plano de fazer uma cartilha. Isso. Eu sugeriria pensar um pouco mais sobre esse formato do produto educacional. Estou falando isso porque isso foi uma discussão que a gente teve aqui com alguns orientandos no PPFEM, que é esse programa do Cefet, e no Prof. Filo também, né? Que eu achei curioso que os 2 ou 3 mestrandos, eles trouxeram essa ideia também de fazer uma cartilha. E aí a gente falou, mas o que é uma cartilha? Como que você está entendendo uma cartilha? Porque o problema que a gente colocou assim, a princípio, é que a cartilha, tradicionalmente, no nosso ambiente educacional, é um instrumento que é muito direcionador da aprendizagem, né? E tem um caminho, de certa forma, único e pré-moldado, digamos assim, pré-fabricado. Então, se você estiver entendendo a cartilha de uma maneira talvez muito assim direcionadora, isso pode ser limitante até para o que você está pensando em fazer. Então, você pode pensar talvez em outro formato que não seja exatamente uma cartilha, né, que pode ser roteiros, pode ser cadernos, pode ser jogos, podem ser oficinas. Eu acho que, não sei, foi o Renite que falou de uma coisa de oficinas ou de reuniões, né, de uma coisa de reuniões assim seguidas. Então, pensar o formato do produto educacional pode ser interessante também para ele ter um formato mais adequado ao espírito do seu trabalho, digamos assim. Sim. Ou também, claro, não é impossível, né? Você falar, não, eu estou entendendo cartilha de um jeito totalmente diferente, eu vou fazer uma outra cartilha aqui, que não é aquela cartilha da vovó viu a uva lá da alfabetização antiga, né? Então, nesse sentido, eu poderia citar como referência, tem pelo menos um texto que eu conheço, porque é dos colegas aqui do Cefet, que é do Felipe Pinto e da Thaís Pereira, publicaram na revista aqui da PUC, que é o que nos faz pensar, que teve um número especial sobre o ensino de filosofia. Eles publicaram um artigo sobre a questão dos produtos educacionais, que eles discutem várias formas de produto. Eu posso depois, se for o caso, procurar aqui, mas Felipe Pinto, Thaís Pereira, nessa revista, o que nos faz pensar, acho que vocês acham. Tá, vou anotar aqui. Que aí que lá eles falam justamente isso, né? Não são todos os modelos de produtos possíveis, mas tem vários ali que acho que ajuda a pensar o que pode ser feito e até, de repente, vocês terem ideias para irem além daqueles formatos que eles conseguiram pensar ali, né? Sim. E um outro comentário que eu queria fazer, que eu não consigo resistir,
toda vez que alguém fala da alegoria da caverna. É porque, é claro, a alegoria da caverna é a referência mais disseminada, talvez, da formação do filósofo que a gente tem, né? Muito usada no ensino médio, né, para apresentar a filosofia para os alunos. Eu só queria chamar a atenção também que aqui também, por exemplo, no Profilo aqui da Unirio, a gente tem 1 ou 2 alunos que também... o professor Pedro colocou o link aí no chat do artigo que eu falei. Obrigado, Pedro. Obrigada. Mas é isso, a alegoria da caverna, eu acho que é tomar cuidado para que ela não vire uma armadilha, digamos assim, como um colega uma vez falou aqui num debate, que não vire a arapuca da caverna. Que no seguinte sentido, que parece que tem um paradigma educacional ali, ou expresso ou pressuposto na alegoria da caverna. E esse paradigma, se a gente não pensar bem, a gente pode cair, talvez, numa certa ideia preconcebida de como se dá essa formação, e talvez numa ideia complicada, porque tem um autor que coloca, assim, que teria pelo menos 2 grandes paradigmas educacionais, que seria a ideia de conversão e uma ideia de metamorfose. Ele associa a alegoria da caverna à conversão, no sentido de que seria você partir de um ser, né, o estudante ali, que ele estaria numa situação de erro, de ilusão, e você converteria, você, né, giraria completamente, você o conduziria para um outro lado inverso àquele que ele estava, e esse outro lado, de certa forma, ele está pronto, você sabe qual é aquela formação que ele deve atingir. Então, você já tem um modelo daquele estado de formação que ele deve alcançar, e se ele não alcançar aquele exatamente, ele está errado, digamos assim. E aí, quando ele volta para a caverna, né, tem o risco dele voltar e julgar os habitantes da caverna também como pessoas que estão situadas no erro, e aí ele não consegue se comunicar com essas pessoas, mas é como se ele atribuísse a responsabilidade aos prisioneiros, e não a dificuldade dele mesmo fazer essa comunicação. Então, digamos, tem umas armadilhas aí em entender a alegoria da caverna assim, eu acho. Sim. Que, né? Porque é isso, é como se a gente se defendesse. Eu venho aqui, eu estudei filosofia, chego aqui na escola, ninguém me entende, vocês estão errados, a escola não presta para nada, os alunos não são capazes de aprender, e assim, a gente atribui toda a culpa ao outro, digamos assim, né? Então, é preciso tomar cuidado com isso, e aí, ou fazer uma interpretação da caverna que seja mais inspiradora, eu acho, assim, num processo educacional, né, que não trate os alunos como meros prisioneiros fadados às sombras, mas que se problematize o próprio papel do professor, da professora, né, eu acho. Então, será que nós conseguimos ver as sombras dos alunos ou conseguimos ver além das sombras dos alunos, assim, né? Será que nós mesmos não estamos também enxergando apenas aparências e estamos deixando de lado as verdadeiras essências, digamos assim, para usar mais ou menos o discurso ali do Platão? Ou se esse modelo não deve ser repensado. Aí, esse outro modelo de educação que eu estava mencionando, que é um autor francês, chama Didier Murrow, eu não tenho um texto dele, eu assisti uma palestra dele aqui no Rio, ele falou sobre isso. O paradigma da conversão, que seria esse do Platão, Santo Agostinho e alguns outros que ele coloca nesse campo, e o paradigma da educação como metamorfose, que aí ele coloca os epicuristas, os estoicos e alguns outros autores, que é uma ideia de que a educação seria um processo de transformação, mas para o qual você não sabe qual é o ponto de chegada. Então, não é uma conversão no sentido de se tornar um modelo já pré-concebido, é uma abertura para uma transformação para enfrentar, digamos, as vicissitudes do devir, assim, né? De um devir aberto e imprevisível. Então, ele colocando esses 2 paradigmas, para mim, pelo menos, ajuda a pensar e
a tentar fazer com que a caverna não se torne um elemento de limitação, digamos assim, na nossa atuação como professor, né? Professores e professoras. Não sei se isso te ajuda muito, Ellen, mas eu estou colocando isso aqui só para ajudar a pensar, então, por favor, você se sinta totalmente livre aí para lidar. Não, agradeço. Né? Mas é isso, eu acho que vale a pena considerar, né, essas coisas e... Sim. Ainda está muito cru, né, digamos assim, o trabalho, então toda a ideia, toda essa fala é importante. Mas, joia, espero que ajude. Qualquer coisa aí também para todos os colegas, se quiserem trocar mais ideias aí, eu estou disponível aqui. Acho que deve ser fácil encontrar aí pelo Lattes, pelo site aqui do evento, encontrar nossos contatos. E acho que é isso, né? Estamos encerrando aqui essa sessão, pelo que eu estou entendendo. Não sei se algum colega mais quer comentar, qualquer coisa. Professor, eu gostaria de só, de novo, aproveitar a sua fala e deixar registrado, né, no caso. Os meus produtos também educacionais são dois, na verdade. A dissertação irá servir como base para um livro, onde a gente vai deixar a memória da execução do PIBID no recorte que eu estou fazendo a minha pesquisa, né, que vai ser de 2012 a 2019 inicialmente. E vou deixar um livro também menor com várias sugestões de oficinas filosóficas. Então, onde essas oficinas podem ser executadas pelos professores em sala de aula ou na universidade, o que for do interesse deles, né? Ou até mesmo fora, em aulas complementares, assim, para ser utilizada. Então, esses vão ser os dois produtos que eu vou deixar disponível. É isso. Agradeço, Renise, legal. É isso, a minha sugestão era mais no sentido de vocês pensarem bastante nesses produtos para formularem algo que não fiquem presos a certos padrões que, de repente, a gente traz, né, como herança da educação que nós recebemos e que talvez reproduza algumas formas que, na verdade, valeria a pena tentar ir adiante, né? Mas aí cada um, é claro, vai pensar no seu caso aí o que faz sentido, né? Então, era mais nesse sentido mesmo a sugestão. Será, professor Valdinei, por favor? Só parabenizar o professor Marcelo aqui pela condução. Eu estou como mediador, mas fiquei aqui de sobreaviso, caso a tua conexão caísse, alguma coisa do gênero. Parabéns, professor, pela condução, pelas sugestões, pelas orientações. Agradecer também aos que apresentaram, né? Acho que apresentaram, assim, com uma perspectiva muito, muito interessante, uma perspectiva bastante producente e dentro de uma perspectiva, assim, bastante promissora, viu? Aí o Renes, né? A Ellen, o Ted, né? Então, todos que apresentaram, parabéns a vocês pela coragem, a Ellen iniciando, né? E mesmo assim se expondo. E é um momento importante, porque daí vem um monte de sugestões, de dicas, né? Vocês não precisam seguir, evidentemente, todas, mas é muito importante vocês refletirem sobre elas. As sugestões do professor Marcelo achei genial, porque, na verdade, a filosofia existe para isso, para a gente não aceitar o óbvio, né? Aquilo que já vem sendo mantido, para você refletir, de fato, profundamente, propor algo, se possível, inovador, mas pelo menos que quebre com aquele paradigma, aquele modelo, né? Ou aquela interpretação que já está ali consolidada, sedimentada, né? Para ver outras possibilidades, né? Enfim, é isso. Sinto-me feliz por estar aqui com vocês, compartilhar esse nosso tempo de vida, né? E aprender com vocês todos e todas. Pessoal, antes de encerrar, desculpa, professor, pode falar. Só ia agradecer também as palavras do professor Valdinei e falar que foi uma ótima parceria que eu acho na mediação. Me ajudou também bastante
me sentir mais tranquilo aqui, que a gente sempre fica um pouco inseguro. Nós também, né? Nós somos só os mestrandos. E dizer também que é isso, eu acho muito produtivo essas sessões e acho muito interessante isso, da gente ter feito uma conexão aqui entre o Acre, a Bahia, o Rio de Janeiro, Tocantins, não sei se a Rafaela está em Tocantins, Maranhão, o Zenir, o Pedro, que ficou Paraná. no Paraná, a Rafaela está no Paraná, o Pedro, que está de Brasília, e outros aí, talvez, que passaram, né? Então, acho que vale a pena aproveitar o Emprof, para a gente, enfim, enriquecer, fertilizar também nossa imaginação, nosso pensamento, né? Agradeço e parabenizo a todos os colegas aí também. Rafaela, por favor. Sim, só para encerrar, a pedido do professor Wellington, coordenador, para poder, quem puder, abrir a câmera para eu fazer um print da tela, só eu agradeço. Beleza, vou fazer o print aqui, só um segundo. Prontinho, pessoal, obrigada. Obrigado, Rafaela. Obrigado, Pedro. Pedro não gosta não, mas eu acho que o Pedro parece o Buda. É um elogio, tá, Pedro? Por favor. Tá certo, meu caro. Obrigado, Marcelo. Foi um prazer estar com vocês. É isso, pessoal. Ótimo encontro para vocês. Espero que vocês consigam acompanhar aí outras sessões. Qualquer coisa, estamos aí à disposição. Coloquei meu e-mail aqui no chat, mas, de qualquer maneira, acho que dá para achar aí pelos mecanismos aí do encontro ou do Lattes, dá para encontrar os contatos também de todos, né?